Este é o P24. O seu dia começa aqui. A Ucrânia respira em território da Rússia. Durante praticamente todo o ano 2024, a frente de guerra no Donbass trouxe apenas más notícias para a Ucrânia e os seus aliados. No combate, o gigante russo parecia apenas gerir, e sem pressa, o tempo e o espaço a seu favor. A lei do mais forte parecia incontornável. Até que, na semana passada, as coisas mudaram. De acossada e à defensiva, a Ucrânia passou a ser ativa e invasora. O Kremlin não estava à espera nem da ousadia, nem da capacidade ofensiva da Ucrânia. Putin esteve dias mergulhado num ruidoso silêncio. Por estes dias, alguns milhares de soldados ucranianos passaram a fronteira e penetraram mais de 10 km no território da Rússia. Entre posts de bloggers de guerra, russos e ucranianos, e lacónicas declarações de entidades oficiais, há muitas zonas cinzentas. Sabe-se que há 28 aldeias russas ocupadas, bombardeamentos de artilharia e de drones e colunas militares russas. Sabe-se também que há a deslocação forçada de mais de 120 mil civis russos. Mas é impossível saber ao certo o que se passa no terreno. Seja o que for, esta incursão ou invasão da Rússia pelos ucranianos, a maior desde o início do conflito, tem um significado militar e político importante. A Ucrânia, que nos últimos meses parecia condenada a uma resistência inglória no Donbass, revela inteligência, nervo e poder militar. Para Putin, a violação do seu território é uma derrota pessoal e política. Tenta dissimulá-la com o que diz ser uma tentativa de estabilização da Rússia. Para os ucranianos, aconteça o que acontecer a seguir, estes são dias para respirar fundo no Donbass e recuperar a moral. Que destinos terá este ataque? Que influência pode ter no futuro da guerra ou numa eventual negociação de paz? São questões que vamos discutir com José Alberto Azeredo Lopes, doutorado em Direito, especialista em Direito Internacional, professor no Centro Regional do Porto da Universidade Católica e ex-ministro da Defesa Nacional. Este é o P24 e eu sou o Manuel Carvalho. Viva, professor Azeredo Lopes. Uma pergunta: terá a Ucrânia força militar suficiente para consolidar as posições no território ocupado na Rússia? Ou esta incursão tem outros propósitos que não apenas os de criar uma nova frente permanente de guerra? Viva, Manuel Carvalho, como é que está? E eu acho, em primeiro lugar, que esta operação deve ser destacada pelo elemento surpreendente, ou seja, pela capacidade que a Ucrânia conseguiu desta vez mostrar de forma, eu diria, quase exponencial, ao compreender que a Norte tinha uma espécie de barriga mole ao seu dispor e que lhe permitiria duas coisas. Em primeiro lugar, e como disse bem, é uma incursão do ponto de vista militar muito bem sucedida até agora, o que não quer dizer necessariamente que a Ucrânia consiga manter estas posições ou sequer que queira manter estas posições. Portanto, nós às vezes pensamos que a conquista territorial é um objetivo por si. Neste caso, a ocupação territorial, os russos falam em mais ou menos 500, 600 quilómetros quadrados, a Ucrânia já fala em 1000 quilómetros quadrados, portanto, qualquer que seja, aliás, o valor, e considerando as últimas operações militares da própria Rússia, este é um valor significativo, por estranho que possa parecer, com territórios tão gigantescos como é o da Ucrânia e como é também o da Rússia, e sobretudo a Ucrânia chama a atenção para a capacidade das suas forças especiais, ou seja, tem serviços de inteligência muito bons, tem também, evidentemente, ao seu dispor os serviços de inteligência e de informações dos países que são os seus aliados, e a Rússia deixou-se claramente apanhar perante aquilo que, no fundo, confirma uma tendência que é uma espécie de pecado capital de Putin. Putin não consegue respeitar os ucranianos e, portanto, Putin parece que, aliás, advertido pelos seus serviços de informações, não foi capaz de compreender que esta podia ser uma operação de grande impacto global. Portanto, eu acho que é sobretudo isto que Zelensky está a querer demonstrar ao mundo, que tem capacidade, para além de estar sempre a pedir material militar e para além de ir sempre tentando resistir ao avanço russo, tem capacidade para surpreender, tem capacidade para mostrar que vai querer continuar a defender o território e continuar a defender o seu país.
Uhum. Nas primeiras declarações conhecidas de Vladimir Putin, ele, enfim, entre muitas referências que faz à situação da destabilização que supostamente as forças ucranianas querem fazer, portanto, ele fala de uma forma muito explícita, portanto, na contribuição que a ajuda militar do Ocidente pode ter nesta incursão. E nós sabemos que quer a Alemanha e os Estados Unidos, pelo menos, disseram que sim, senhora, portanto, que as armas que foram entregues às forças ucranianas podiam ser utilizadas, eram dos ucranianos, podiam ser utilizadas onde eles muito bem entendessem. Isto agrava o risco de uma escalada ou, enfim, não será assim tão significativo olhando para a utilização que estas armas têm tido, nomeadamente no Donbass? É uma questão difícil. Eu acho que a autorização que Reino Unido, que conjunto, aliás, dos países aliados, incluindo os próprios Estados Unidos, deram para que as suas capacidades pudessem ser utilizadas em território russo. Os americanos, é verdade, com algumas restrições que os outros não impuseram, mas eles estavam a pensar, sobretudo, em capacidades de defesa aérea. E, portanto, a posição destes países foi claramente concebida para a possibilidade de impedir a realização ou a efetivação de um ataque que estivesse a ser levado a cabo por aeronaves, por peças de artilharia russas que beneficiavam de uma espécie de santuário só porque estavam acima da linha de fronteira, e eu creio que isto é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito diferente. Acho que a Ucrânia interpretou de forma muito inteligente aquilo que foi a autorização dada pelos países ocidentais e, sobretudo, atacou num sítio que é muito importante simbolicamente para os russos, porque Kursk foi o teatro de talvez, a maior batalha de sempre da história militar de blindados, em 43, Erich von Manstein, que era o líder, o chefe militar das forças nazis que atacavam a Rússia, é ali que começa uma grande desfeita militar nazi, e Kursk representa muito isso no imaginário, até do próprio Putin, que bebe muito da história contemporânea para justificar aquilo que está a fazer. Putin transforma isto, eu ao contrário de outros, eu não me parece que Putin queira desvalorizar esta incursão. Pelo contrário, eu acho que Putin quer valorizar, transformar esta incursão numa coisa mais séria do que ela porventura possa vir a ser, para demonstrar mais uma vez duas coisas. A heroicidade dos combatentes russos e do povo russo, que vai conseguir expelir um invasor apoiado por outros que também são agora, pelo menos politicamente, considerados por ele como invasores, à cabeça dos quais os Estados Unidos, e com uma hidra, na sua opinião, evidentemente, que é representada pela NATO, mas ao mesmo tempo Putin serve-se também desta incursão, repito, muito significativa e do ponto de vista até militar fascinante da parte ucraniana. A parte ucraniana diz que assim vai conseguir mais capacidade negocial, ou dá a entender isso. A parte russa, especificamente Putin, já disse muito claramente que é impossível negociar com gente desta, desculpe-me a expressão, com gente desta que até dispara sobre civis. E, portanto, a diabolização do adversário ucraniano, de alguma maneira, vai representar uma maior legitimação de Putin para a continuação do conflito e, sobretudo, para a inflexibilidade negocial que ele, por enquanto, faz questão em mostrar. Agora, essas inflexibilidades é como tudo, duram o que duram e, sobretudo, resistem melhor ou pior ao decurso do tempo. Também por causa disso, creio que Zelensky precisava desesperadamente de uma qualquer boa notícia. Esta é uma excelente notícia do ponto de vista até da defesa política da posição do presidente ucraniano, que começava a sofrer o efeito de desgaste que resulta de uma guerra de 2 anos e tal, sem grandes elementos de alegria para a parte ucraniana, sobretudo nos últimos 6, 7 meses não tem havido grandes motivos de alegria para a parte ucraniana. E para terminar, acho que não é inocente esta incursão numa altura em que podemos estar a assistir a uma reviravolta no teatro político americano. Eu acho que a impressão que eu tenho, mas que já sou eu com a minha mania das conspirações, a impressão que eu tenho é que se continuássemos como estávamos
aparentemente a caminhar para novembro, para 5 de novembro nos Estados Unidos, com um cenário muito previsível de vitória de Trump, eu sinceramente não acredito que a Ucrânia desse este passo, porque poderia imediatamente correr o risco de ser desautorizada ou até de perder a capacidade depois para influenciar Donald Trump, se porventura ele viesse a ganhar. Esta hipótese de Kamala Harris, a meu ver, mudou e muda implicitamente muita coisa. Recordemos do que foi o discurso de Zelensky depois daquele período desgraçado posterior ao debate de Biden com Trump, em que, enfim, já queria falar, já tinha telefonado, já tinha dado os parabéns por Trump ter escapado ao atentado. Esta fase deixou de se ouvir falar de Trump. Se reparar, é muito interessante, o elemento de Trump desapareceu do cenário da guerra ucraniana. De alguma forma o que o professor está a dizer portanto, mais aceitável até em termos de opinião pública prestar auxílio militar a um país que mostra nervo, que mostra capacidade de iniciativa, que mostra instinto de sobrevivência, do que propriamente estar a contribuir para uma espécie de causa perdida, como, enfim, os últimos 6 ou 7 meses, e aliás como referiu, pareciam indicar. Ainda no plano militar, deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. É expectável, portanto, que a criação deste novo teatro de operações possa aliviar a tensão e a pressão que existe na frente do Donbass, ou são duas realidades distintas? Eu penso, infelizmente, são duas realidades muito distintas. Não estou a ver a Rússia a ter uma necessidade premente de afetar forças do leste para o norte. Aliás, não é isso que a Rússia neste momento está a fazer. Está, isso sim, é esvaziar um pouco as suas capacidades na região de Moscovo para afetá-las à região de Kursk. Mas vamos ver. A Ucrânia alargou, já não é só Kursk, é também Belgorod, não é? E é muito interessante, se nós olharmos para o mapa, percebermos que a Rússia está protegida praticamente em todo o seu território. Porquê? Porque entrou em território do seu adversário. E, portanto, o seu flanco leste com a Ucrânia está protegidíssimo, porque é ela que está a atacar e porque é ela que ocupa desde 2014. O flanco sul está também protegidíssimo, porque só há ali território ucraniano e não há sequer território russo, a não ser o Mar Negro, e já se sabe os custos que a Ucrânia tem conseguido infligir à Rússia do ponto de vista das suas capacidades navais. O fascinante é olharmos lá para cima e compreendermos que foi uma resposta, como dizem os americanos, tit for tat. Quando os russos lançam aquele ataque em direção a Kharkiv para tentarem obrigar a Ucrânia a mobilizar forças, esqueceram-se que o mesmo lhes podia acontecer, e vamos ver se o impacto principal desta operação em curso não é justamente o de enfraquecer a frente norte que a Rússia tentou abrir, aliás sem grande êxito, apontando para Kharkiv. Uhum. E, portanto, em Belgorod a situação ainda é menos conhecida do que naquela da região de Kursk, mas do ponto de vista logístico, enfim, militar, é muito difícil, portanto, sustentar uma frente que, em alguns casos, tem umas centenas de quilómetros com um esforço de penetração, portanto, no território inimigo. Portanto, olhando para a dimensão, para a escala das forças de um lado e do outro, isto parece ser mais, portanto, um fenómeno transitório, passageiro, do que propriamente, portanto, uma realidade permanente. Penso que sim. A cada metro que a Ucrânia avança, ganha terreno, mas estica a manta. E nós sabemos que, evidentemente, se há coisa que a Ucrânia não tem em grande abundância, são capacidades sustentadas em recursos humanos. Sabe-se que a própria mobilização, o recrutamento, não está a produzir os resultados, porventura, que a Ucrânia esperava. Sabes que a Ucrânia já está a recorrer também às prisões para reforçar, tanto quanto possível, aquelas que são as suas capacidades de defesa, e sabe-se finalmente que a Ucrânia, infelizmente, não tem conseguido manter imóvel a frente leste, sobretudo a frente leste. Também, digamos as coisas como elas são, com toda a verdade. A Rússia está a fazer avanços muito pequenos na frente leste. O pequeno problema é que está a fazer avanços pequenos todos os dias. E avanços pequenos todos os dias têm um efeito corrosivo e anímico, que é significativo e que estava a mostrar significativo na opinião pública ucraniana. E eu creio que esta capacidade tem um impacto, sobretudo, interno muito importante.
a ideia de que os pequenos ucranianos, as vítimas de uma agressão, são capazes também de fazer sofrer o agressor, é algo que é difícil de avaliar por enquanto, mas que eu penso que tem muito impacto para a sustentação do esforço militar, e também concordo consigo, os próprios aliados que, de alguma maneira, digamos as coisas como elas são, nós associamos o nosso destino ao da Ucrânia, a Ucrânia perde, nós perdemos, porventura ainda mais nesse sentido político, porque o impacto de uma derrota até ultrapassa, sem desprimor, o próprio território da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, não creio que seja uma operação militar de conquista ou de ocupação estável, e creio também que a Rússia vai gradualmente pôr em marcha a sua máquina trituradora, sabendo-se evidentemente que a Ucrânia não teve qualquer tempo, nem qualquer hipótese de construir fortificações ou uma linha defensiva sustentada. Por enquanto, contentemo-nos com o que é, e é bastante significativo, mas eu não me atreveria a extrapolar muito mais sobre conquistas-me tu isto, eu vou-te conquistar ali. Não creio sinceramente seja essa a intenção da Ucrânia. Marcou muitos pontos, isso para mim é por enquanto mais significativo. Já é suficiente. Muito bem, professor Azeredo Lopes, muitíssimo obrigado pelas suas reflexões e pelo seu conhecimento. Obrigado, Manuel Carvalho. Après 16 jours de compétition, 850 médailles distribuées et 85 pays récompensés, les Jeux Olympiques de Paris sont clos. Comme le veut la tradition, la flamme olympique a été éteinte ici au Stade de France. Acabou. Não acabou com o esplendor criativo da abertura, mas a 33ª Olimpíada da Era Moderna acabou em grande. Em França, os jornais rejubilam, e com justa causa, pela espetacularidade do desporto, por Paris ter feito uns grandes jogos sem obras faraónicas, por não ter havido falhas de segurança, porque o mundo viveu ali umas semanas mais empenhado no que une a humanidade do que naquilo que a separa. Por todas as razões e mais algumas, estes jogos merecem um aplauso. Paris será sempre Paris e a França continua a ser um país indispensável para os que acreditam no lado bom do mundo. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.